Questão 6 CMB, prova 2019, sexto ano. Só antes aqui da gente ler a questão, pessoal, vamos ver aqui os textos que antecedem, né? A gente tem alguns textos aqui, ó. Se liga só. Leia o texto a seguir para responder as questões 6, 7 e 8. Então vamos lá. O xadrez é um jogo tão antigo que durante todos os anos de sua existência, várias foram as histórias associadas à sua origem. Uma das histórias mais conhecidas sobre a origem desse jogo ocorre na Índia. Conta-se que o monarca de certa região havia perdido seu único filho em uma batalha e por esse motivo havia entrado numa profunda depressão. Um sacerdote, buscando melhorar a saúde do rei e deixá-lo novamente animado, foi ao seu encontro mostrando um de seus inventos. Um jogo de tabuleiro formado por 64 quadrados, brancos e pretos, com 32 peças, também chamadas brancas e pretas, que representavam as tropas do exército, a infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de elefantes, o principal ministro do governo e o próprio rei. Legal, passando aqui daí. De fato, o jogo tornou-se a alegria do rei e acabou completamente com sua tristeza. Como recompensa, o sacerdote foi agraciado com a oportunidade de pedir o que quisesse. Logo de primeiro ele recusou tal oferta, pois achava que não fosse merecedor de tal proposta, mas mediante a insistência do rei ele aceitou. O sacerdote então pediu simplesmente 1 grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, 2 para a segunda, 4 para a terceira, 8 para a quarta e assim sucessivamente até a última casa. O rei chegou a achar graça tamanha ingenuidade do pedido. Entretanto, o humilde pedido do sacerdote não era tão humilde assim. Após fazerem vários cálculos de quanto trigo deveria ser entregue, descobriram que seria necessária toda a safra do reino por incríveis 2000 anos para atender ao pedido. Impressionado com a inteligência do sacerdote, o rei o convidou para ser o principal vizir, espécie de ministro conselheiro do rei do reino, sendo perdoado pelo medo da sua grande dívida em trigo. Questão 6 agora, né? Vamos lá. De acordo com a história apresentada na criação do xadrez, o número total de grãos que o rei deveria pagar ao sacerdote relativo às casas de 1 a 13 do tabuleiro de xadrez é um número cuja ordem das unidades de milhar é ocupada pelo algarismo. Em suma, então, né, galera, a gente vai ter que calcular aí o número de trigos, né? O número de grãos de trigos aí que serão dados aí, que deveriam ser dados ao sacerdote com relação às 13 primeiras casas e depois somar tudo, tá bom? Então vamos pensar aqui um pouquinho, galera. Primeira coisa aqui, né? Qual que é a informação-chave aqui do problema? Tá aqui, ó, deixa eu dar um destaque para vocês, ó. Já tá sublinhada, né? 1 grão de trigo para a primeira casa, 2 para a segunda, 4 para a terceira. Isso aqui seria o quê? Seria 1, 2, 4, 8 e por aí vai, né? Aqui já fica bem claro que isso aqui é uma sequência que vai sempre dobrando, né? Para eu conseguir encontrar o próximo valor, basta que eu pegue o valor anterior e multiplique por 2. Essa é a ideia básica aqui, né? E a gente vai ter que fazer basicamente isso até chegar à 13ª casa e depois somar tudo. O problema ele quer saber qual é o algarismo da unidade de milhar dessa soma, beleza? Só que aqui tem uma sacadinha, vem com o prof aqui que eu vou te mostrar uma ideia bem bacana aqui nesse problema, pessoal. Se liga só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever, olha só, as casinhas do tabuleiro aqui, tá? Vou escrever aqui as casinhas, né? Casas, então vamos colocar aqui daí, ó. Casa 1, deixa eu colocar aqui, ó. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, tomara que caiba. Casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11... E aqui, por fim, a casa 12. Acho que coube, né? Coube. Não, tem mais uma ainda, droga. Que daí casa 13. Vai ficar meio em cima de mim aqui, mas tá ok. Dá pra gente ver ainda, né? Qualquer coisa eu aproximo aqui. Então, olha só, pessoal. Qual que é a ideia aqui, ó? Se liga. Essas aqui são as casinhas, né? Agora, o número de grãos por casa aqui, ó, o que que a gente teria? Se eu quiser pegar aqui daí os grãos, pessoal... Os grãos aqui daí que eu vou ter que calcular de qualquer jeito para fazer a soma aqui, né? Olha só, aqui daí então seria 1 grão para a primeira casa, conforme a gente viu. Para a segunda seria o dobro, 2. Para a terceira, 4. Agora para a quarta casa, né? Só pegar o 4 aqui e multiplicar por 2 dá 8. E assim a gente vai multiplicando, né? Aqui daí fica 16, vezes 2 é 32. Aqui daí vezes 2 dá 64. Vejam que são todas potências de 2, né, pessoal? Então é só a gente ir dobrando. Quem já tem experiência, já tem prática em trabalhar com potência de 2, que seria 2 elevado ao quadrado, 2 ao cubo, 2 elevado à quarta, é só ir multiplicando por 2 em resumo, tá bom? Fica bem fácil aqui, né? No entanto, quem não soubesse, era só ir multiplicando 1 a 1 ali, tá bom? Então aqui daí no caso, ó, o 2 oitava aqui daí, desculpe, 2 oitava não, né? É o 64 vezes 2. 64 vezes 2 aqui daí fica 128. O próximo aqui daí a gente vai ter 256, depois 512, é só ir dobrando. 1024, aqui daí a gente teria 2048, e por fim, aqui daí é apertadinho, mas vai caber, o 4096. Eu ganhei um tempinho aqui e já fui colocando aqui daí vezes 2 os resultados, ou seja, só pela 13ª casa aqui seriam 4096 grãos. Em suma, né? Pelas 13 primeiras casinhas, o que eu tenho que fazer é somar tudo isso aqui, né? Ó, pegar aqui daí e somar. Somar tudo isso aqui até chegar lá no valor, e daí essa soma no final, a gente junta tudo.
No entanto, pessoal, tem uma sacadinha aqui. Claro que é possível somar tudo isso aqui, vai levar um tempinho, né? Mas é possível. No entanto, tem uma sacadinha aqui que quem percebeu ganhou um tempo. Olha só qual que é a grande sacada aqui, ó, pessoal. Eu vou colocar aqui daí, ó. Vamos pensar no seguinte, ó. Só da primeira casa aqui a gente tem um grão. Se eu pensar na primeira e na segunda casa juntas, ó, vai ser simplesmente 2 mais 1, isso aqui daí é igual a 3. Certo? E vejam que o 3 aqui, ó, por acaso, ela é exatamente uma unidade a menos do que o 4, certo? Ou seja, se eu pensar aqui daí na soma das 3 primeiras casas, ó, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o 4, que é o total aqui somente da terceira casinha, né, que vai ser ganho aí em grãos de trigo, mais o 3. O 3 que é igual exatamente a esse 4 menos 1. Só que agora observem que essa tendência aqui ela vai se manter. Olha só, galera. Se eu pegar aqui agora a soma aqui de todos os valores aqui que são obtidos até aqui a terceira casa, né, ó, eu teria que fazer esse 3 aqui, que é a soma das 2 primeiras casas, mais o 4. Isso aqui, 4 mais 3 dá 7. E de novo, 7 é exatamente igual a uma unidade a menos do que o 8 aqui, né? E vejam agora de novo. Se eu quiser calcular a soma aí do total de grãos obtidos até a quarta casa, o que eu vou ter que fazer é simplesmente pegar o 8 e somar com 7. 8 mais 7 dá 15, certo? E esse 15 aqui, ó, vou escrever aqui, ó, esse 15 aqui que seria a soma aí somente das 4 primeiras casas, ó, ele vai ser igual exatamente a 16 mais 15, certo? Sendo que o 15 aqui é das 4 primeiras casas. Nossa, ficou horrível, né? É a soma aqui daí das 4 primeiras casas, certo? Isso para fazer aqui a soma das 5 casas, né? Se eu quiser aqui daí pegar o 16, só fazer 16 mais 15. Ou seja, pessoal, para eu calcular o total de grãos recebidos para uma determinada casa, conforme nós estamos vendo aqui a tendência, basta que eu pegue aqui o número total de grãos recebido por essa casa, mais esse mesmo número subtraído de uma unidade, que aqui no caso da quinta casa seria 16 mais 15, certo? Olha só, de maneira análoga, para eu fazer aqui o total de grãos recebidos até a sexta casa, eu faria 32 mais 31. Estou só seguindo a tendência, isso aqui vai se repetir sempre, né, galera? A gente acabou de conferir isso, né? Ó, para eu calcular aqui daí, para as 7 primeiras casas, basta fazer 64 mais 63, que é o 64 menos 1. Ou seja, olha só a facilidade agora. Para eu fazer aqui daí para as 13 primeiras casas, basta que eu faça aí 4.096 mais 4.095, que é o 4.096 subtraído de uma unidade, né? Então, ó, se eu fizer aqui, ó, 4.096 mais 4.095, se liga, 6 mais 5 dá 11, sobe 1, 9 mais 9, 18, mais 1, 19, sobe 1, 0 mais 1 dá 1, 4 mais 4 dá 8. Como o problema aqui, ele pediu o algarismo das unidades de milhar dessa soma, ou seja, ele está pedindo esse valor aqui, né? Olha só, aqui daí eu tenho unidade simples, dezena simples, centena simples e unidade de milhar. Esse algarismo aqui, então, portanto, é o 8, né, pessoal? Algarismo 8 aqui da unidade de milhar. A alternativa correta, então, portanto, para a gente, de letra A.